Olá, estamos no ar com o TriCast Ceará, mais um episódio saindo. Obrigada a você que nos acompanha, obrigada a você que participa dando sugestões, participa dos sorteios, participa no YouTube, no Instagram. Continue assim. Muito obrigada, toda sugestão é bem-vinda. E olha só, a gente tem sorteio, você que fica aí sempre ligado com a gente, mas eu vou falar só mais tarde. Hoje, o nosso episódio conta com a participação de 2 atletas e 2 profissionais da saúde. Não é isso, Rafa? A gente quer juntar aí para dar mais informações para quem está assistindo a gente, né? Exatamente. Temos aqui 2 médicos, triatletas, Igor de Lucena, Diógenes Ribeiro. Muito obrigado pela presença. A gente vai querer saber dessa relação do esporte, trabalho, como é que concilia. E mais um pouquinho, se puder dar algumas dicas de saúde, serão bem-vindas para todos os triatletas, né? É isso aí. A gente quer saber, então, começar contigo, Igor. Você, ortopedista, não é isso? Você começou a praticar um esporte pela tua profissão, vendo ali a demanda, ou porque você sempre gostou de esporte, escolheu essa profissão? Obrigado aqui. Primeiro, agradecer a vocês o convite, né? Agradecer a FETRIES aqui, esse projeto muito bacana, né? E respondendo a pergunta da Natália, né? Assim, na minha vida eu sempre pratiquei algum esporte, né? Eu acho que quase todo mundo que passou aqui tem esse histórico, acho que todo mundo aqui na mesa também. Então, assim, desde a época do colégio, né? A gente já começa ali pelo futsal, pelo futebol de salão, né? Entregando aqui a idade, né? Né? Então, a gente ali no colégio, eu jogava sempre, né? Participava de campeonato, né? Participava ali da seleção. E aí, quando foi ali em meados ali de pré-vestibular, eu comecei as corridas, né? Vamos dizer assim, que ali uns anos 2000, ali 98, 99, a gente começou a ter aquelas corridas de rua, aparecer, né? Começou a aparecer com mais frequência. E aí a gente começou a participar das corridas de rua, né? Uma coisa bem amadora, né? Quando a gente começa ali. E o esporte, assim, sempre foi parte da minha vida, né? E as corridas de rua sempre foram uma paixão. Lógico, eu tinha que fazer aquela escolha, né? De realmente estudar ou realmente ali a gente fazer o esporte mais a fundo, né? E aí eu passei um tempinho parado, período de faculdade. Medicina, né? Requer aí um estudo bem... Exatamente. dedicação. Período de faculdade até foi um período que a gente diminuiu um pouco a prática esportiva. Tinha, lógico, as ligas, né, universitárias que a gente participava, alguma coisa ali, mas bem esporádico, porque a dedicação maior era para os estudos, né? Uhum. E após o término da faculdade, aí eu direcionei mais para a ortopedia, que é uma especialidade onde você tem a oportunidade de trabalhar com atletas, né, com esporte, vamos dizer assim. A tua escolha fez parte disso aí. Sim, né, eu sempre gostei muito, né, do esporte na minha vida e sempre gostei muito de cirurgia, né, então a ortopedia era uma especialidade onde tinha a oportunidade de aliar essas duas paixões, assim, né, durante a faculdade eu até cheguei a pensar em fazer cirurgia geral, né, mas eu gostava muito do esporte, então eu pensei, né, uma especialidade que a gente consegue conciliar as duas coisas seria a ortopedia, né? Então, eu já direcionei mais isso na minha residência, né? Eu fiz residência aqui no Ceará, fiz no IJF, e depois, né, fiz uma subespecialidade, no caso, sou médico, né, cirurgião de pé e tornozelo, e depois fiz uma pós-graduação, né, em medicina esportiva, né, onde a gente atua, né, nos dias de hoje, tá? Então, assim, o esporte, para mim, sempre foi uma coisa, né, muito importante, não é nenhuma obrigação, né? Hoje em dia a gente está praticando esporte. E o triatlo em si, né, ele apareceu, né, acho que um pouquinho para a gente aqui, os Ironmans, né? Acho que ali, meados de 2015, né, que a gente teve a primeira prova de Ironman aqui em Fortaleza. Eu já tinha ouvido falar, né, tinha alguns colegas que praticavam, né, e a gente via uma coisa assim meio distante, né, que era mais ali em Florianópolis, fora do país e tudo mais. E quando a gente soube que vinha uma prova para cá, todo mundo, né, se animou, né, o desafio, só que era um Ironman full, né, ninguém sabia a furada, né, que é, né. E aí, que vai fazer, mas não sabe como o buraco é fundo. Eu sempre fui exatamente, eu sempre fui com o pé um pouquinho atrás. E aí fui assistir a prova em 2015, vi ali a estrutura, né, a preparação, né, e tudo mais, e achei muito legal. E aí rapaz, 2016 eu acho que a gente pode tentar, pelo menos, né? E aí tentei, né, começar a pedalar, comprei uma mountain bike, né, comecei a
Comecei não, voltei a nadar, que eu tinha uma práticazinha de natação. Até então tu não estava em assessoria? Não era nenhuma assessoria, por conta mesmo. E aí tinha uns amigos que participavam da assessoria do Diogo, que até já teve aqui, né? E acabei entrando no Diogo ali no meio de 2016, né? Já pensando em me preparar, talvez ali para 2017, né? E aí teve a notícia que o Ironman não seria mais full, né? Que seria um 70.3, né? Que aí fica uma prova mais palpável, viável, né? para todo mundo. E eu acho que foi um bom começo. Lógico, fiz o processo, fiz sprint na FETRIES, fiz olímpico, né? Fiz algumas provinhas até a gente chegar ali na distância de meio Ironman, né? E estamos até os dias de hoje, né? Desde 2016, 2017... a gente nunca mais largou. Então, tu já fez, 2017, então, o primeiro meio, tu já fez o meio aqui. Já fiz o primeiro meio aqui. Na verdade, eu ia pro full, né? Se tivesse 2017, eu acho que teve muito essa questão, né? De adesão de atletas. Acho que daqui não, aqui acho que todo mundo sempre, né, aderiu aceitou, muito à prova, né? Abraçou muito a prova. Mas eu acho que de fora realmente ainda tinha uma resistência pelas condições climáticas, né? O vento, muito calor, né? E tudo mais. E aí eu acho que eles acabaram reduzindo para meia distância. E eu acho que ficou mais acessível. Acho que até ajudou a aumentar aí a quantidade, né, de adeptos ao triatlo, né? E aí já 2017 eu fiz, 2018 eu fiz aqui, né? 2019... Não, desculpa. 2018 eu não fiz, 2019 eu fiz, né? 2018 eu estava em São Paulo fazendo meu R4, né? Minha cirurgia de pé e tornozelo. Aí 2019 fiz... 20 pandemia, né? 21 também, aí 22 e dias atuais. 23, 24 também. 24 a gente vai fazer, né? Nós vamos fazer. E agora tá treinando pro full, é isso? É. Vai pra Floripa, então. Vamos pra Floripa. O sonho que começou vai concretizar agora. Não, na verdade, Rafa, eu não falei, mas eu já fiz, né? Eu já fiz em 2022, eu já fiz full. Já fiz full, então 2022, full já, né? E fiz Cabra da Peste também. Já fiz Cabra da Peste e full também. Então tá. Já sofri um pouquinho, né? Então lá acaba sendo, pelas condições climáticas, um pouco mais tranquilo, né? Não, a dificuldade é grande, mas pelo clima ajuda um pouco. Então, como tu falou, tu foi também começando devagarinho, né? Pelo sprint e tudo. E essa experiência foi te dando também mais segurança no esporte. Exato, Natália. Assim, acho que esse passo a passo, né? Não julgando, né? Mas eu acho que o ideal, né, é você ir fazendo ali uma formação, né? O Rafa, né, deve orientar, né, os alunos. Então, assim, realmente eu acho que você indo pelo sprint, faz um olímpico, tenta fazer bem feito um olímpico, depois vai para uma meia distância, né? Faz uma meia distância ali, porque às vezes a gente percebe que quando você vai para uma distância muito longa, né, que é um pouco fora da sua realidade, a chance de desistir depois é muito grande, né? Traumatiza ali o ciclo, né? Ou até mesmo a família não quer mais nem saber, né? Não faça mais isso não, pelo amor de Deus. Eu vivo dizendo, a pessoa quer fazer faça não, vá com calma. Exato, Tem tempo bastante. Então eu acho que isso daí também, eu acho que quem acaba fazendo o processo, eu acho que tem mais chance de ficar um pouco mais de tempo, até tomar como estilo de vida, né? Acho que quem é muitas vezes afoito, já faz uma distância maior, né? Tem uma chance maior de desistir. A gente tem exemplos que não, né? Que começaram na distância de full e estão aí até hoje. Pela característica da pessoa também, né? Porque às vezes a pessoa já tem uma característica também mais de se entregar mesmo, ter mais tempo, como a pessoa vive, então fica mais fácil encaixar muitos treinos, né? É diferente de outras profissões, outras maneiras de você outras levar demandas diárias mesmo, né? Com certeza. Casa com família. Modalidade física também. Uma estrutura muscular mais apropriada, né? Apropriada, exatamente. E aí ele se encaixa melhor, se adapta melhor, né? Eu tenho uma pergunta, aproveitar e fazer uma pergunta. Nesse período, teve lesão, doutor? Tive lesão, Rafa. Acho que não tem como não escapar, né, de lesão, assim. Principalmente que às vezes você se empolga ali, né, em alguma modalidade. Eu costumo dizer assim, o triatlo ele se complementa muito às 3 modalidades, porque realmente, assim, a corrida eu acho que das 3 é a que mais machuca, né? A que você gera mais impacto ali articular, muscular, né? Então, realmente, das 3 é a que é mais fácil de lesionar. E aí se complementa porque na natação é difícil você lesionar, mas tem possibilidade e você não tem tanta sobrecarga articular, né? No pedal
né, algo parecido, né? Então você consegue ali realmente tirar um pouco de sobrecarga. E aí eu tive lesões, mas lesões, graças a Deus, simples, né? Que eu consegui ali contornar em pouco tempo. Da corrida ou do pedal? Da corrida, né? Eu acho que assim, se você pesquisar assim, eu acho que... Do pedal é mais queda. Mais queda, exatamente. Do Quebrou! Pedal tem essa nuance, geralmente é uma fatalidade um pouco maior, né? Mas foi. Eu tive lesão em 2017, na preparação, né, do primeiro meio Iron. Eu tive uma ruptura de fáscia plantar, né? Eu já tinha um quadro crônico ali de fascite plantar, que é uma inflamação ali de um tecido debaixo do pé, né, que é a fáscia plantar. E já vinha de um tempão, né, tratando e tudo mais. Ainda não era especialista em pé e tornozelo, né? Eu ainda tinha reformado, acho que uns 2 anos, enfim. E aí tive uma ruptura parcial da face correndo, né? Não tinha tido nada anteriormente. Mas, assim, dos males, né, o menor, que foi uma coisa que eu fiquei um tempinho parado e resolveu, né? A fáscia rompida, né? Ela alonga ali um pouquinho mais e não tive mais nenhum incômodo da fascite, né? Da inflamação. A tua relação, Igor, tua relação em relação a isso, a lesões, é mais fácil tu identificar? Porque talvez um leigo como a gente, você vai correndo, um leigo, mas ao mesmo tempo a gente vai também se conhecendo por muito tempo, né? Você tá no esporte, você já vai conhecendo seu corpo, o que é que você tem. Mas pra ti, que entende, assim, né? Bem, é mais fácil tu identificar uma lesão. Hoje eu não vou fazer isso, porque eu vou fazer assim, isso aqui, o que é que tá, pode ser isso ou tal. Consigo administrar um pouco melhor, né, Natália? Então, assim, às vezes eu sei mais ou menos o que é que tá ali, né, causando, e eu consigo adaptar, né? A gente estava aqui num bate-papo antes falando sobre tênis, né? Então, até um tipo de tênis que eu sei que eu vou usar num treino, a gente consegue ali já, ó... Tô com a dorzinha ali no tornozelo, eu sei que um tênis ali que é mais instável, eu devo evitar nessa situação, ou então eu tô com a contratura ali na posterior de coxa, vou evitar um treino ali de uma altimetria, vou para um Oscar Soares, um Porto das Dunas, ou até mesmo um pedal, né? Tô com a contratura na posterior, vou para um pedal no Porto das Dunas, eu sei que vai machucar mais. Então a gente tem essa expertise também, mas é como você falou, eu acho que aos pouquinhos você vai se conhecendo também. E a informação hoje está muito fácil. Eu acho que até o próprio aqui podcast a gente vai ajudar, né, nesses aspectos aí também. Mas, com certeza, me facilita muito de evitar lesões. Com certeza. Com certeza. Diógenes, você é cardiologista, né? Como é que chegou no esporte, então? Foi depois? Foi sempre também muito parecido esse caminho que o Igor traçou? Não, eu, na verdade, sou bem novato no esporte. Desde 2017 que eu comecei. E comecei por necessidade de saúde mesmo, né? Eu tenho hoje o triatlo, cheguei no triatlo por 2 referências. Uma por admiração do esporte, né? A gente via ali aquelas provas do Ironman em Fortaleza acontecendo e a gente via aquele pessoal, aquela dedicação, um esforço imenso para completar aquela prova, né? Extenuante. A gente pensava, poxa, será que um dia eu consigo, né, chegar aí e fazer essa prova? Aí fica aquele sonho, né, guardado. E aí, de repente, a gente volta para a rotina de trabalho e fica naquela sedentarismo, acumulando noites mal dormidas, né, uma alimentação não adequada, né, e dessa forma foi que eu entrei na corrida, né. O histórico de infância, a gente já era sempre praticava atividade física, incentivado pelos pais, meus pais jogavam futebol, futsal, né, minha mãe jogadora de vôlei, e a gente sempre teve contato ali com esporte, meus irmãos também, meu irmão nadava e tal, minha irmã também. E cada um na sua modalidade, na sua habilidade, até que chega na faculdade, a gente tem que se dedicar um pouco mais, são 2 turnos, né, e tem que estudar para as provas, e a gente acaba realmente se afastando. Depois da faculdade vem as especializações, aí vem clínica médica, depois cardiologia, fiz ecocardiograma, e depois disso a gente entra numa rotina de trabalho que realmente nos distancia da prática física, né? Trabalho no plantão em UTI, né, rotina de exames clínicos, um ambulatório carregado ali, pacientes graves, até que chega num ponto que a gente tem que se priorizar, né? Olha para si e percebe que no exame de rotina a glicemia já estava alterada, o perfil lipídico, os colesterol já estavam aumentando, a pressão já estava passando além do limite e de repente a gente que dedicava tanto à saúde dos outros tem que agora olhar para si, né? E aí, dessa forma,
procurei aí mudar o estilo de vida. Eu estava com 35, 34 anos e aí eu sempre fiquei com aquela ideia, não, eu tento mudar agora, quanto mais eu espero, mais difícil fica mudar o estilo de vida. E, de repente, a gente que está promovendo saúde no consultório, no dia a dia ali, eu estou cada vez me afastando. Então, como é que eu vou convencer um paciente se eu não só com palavras? Exatamente, na verdade, eu preciso né? dar um exemplo para isso. Não faço né? o que eu faço. E assim, dessa forma, a gente pode convencer aquele paciente no dia a dia. E o triatlo me colocou nessa situação. Porque no triatlo a gente foi, lógico, seguindo todos os passos, né? De repente reconhecendo sobrepeso, com sobrepeso, perfil metabólico alterado, vamos correr. Aí comecei a corrida sozinho e tal, fazendo esteira. Meu irmão me chama para fazer uma prova dessa de rua, 10 quilômetros. Bora, vamos, eu topo, achando que conseguia. Os piores 10 quilômetros que eu já fiz na vida, todos. E quase 1h20 para completar. Mas aquilo foi importante para a gente reconhecer a limitação que o corpo estava, aquela situação crítica que a gente estava vivendo, e que despertou para um gosto que poderia ser interessante, a gente iniciar uma atividade mais regular, e assim mudar o estilo de vida. Assim, obviamente, voltar a ter uma saúde, né, mais adequada. Inicialmente sozinho, correndo ali no Guatemi, a gente viu os grupos de assessorias, né? Foi olhar nos sites ali das assessorias, vimos que tinham as fotos de uns corredores, uns nadando, umas bicicletas. Aí, rapaz, vou por essa aqui. Gostei aí, daqui. Falei com o Rafael aí, encontrei um grupo acolhedor, né, com a competência dele, do Rafael, do Breno, e toda a equipe da Zona Alvo. E assim são todas as assessorias, né? E dessa forma eles promoveram uma mudança, né? Me acolheram ali e orientaram nessa mudança de estilo de vida, né? Primeiros 5 quilômetros, consegui correr sem caminhar, depois 10, depois 21, chegando nos 21, melhora dos tempos. E nessa caminhada a gente começa a se observar mais, né? A gente fica mais atento ao corpo, a alimentação que eu tenho que ser mais regrada. E aí nisso você já viu os seus exames e aí já foi melhorando, aí já não precisei de medicação, só com mudança de estilo de vida já foi possível atingir as metas, né? E aí, durante a corrida, você, de repente, está dormindo melhor, você se preocupa mais com o seu sono, você se alimenta melhor, você se observa mais, né? Percebe a mudança do corpo e vê a mudança, a performance acontecendo, né? Então, no momento inicial, que era para buscar a saúde, de repente você começa a ter suas pequenas vitórias, ali seu pace vai aumentando, seus tiros, você começa a acompanhar alguns colegas que a gente viu como grandes referências ali no dia a dia, e assim a gente vai caminhando, né? Até que um ano depois já deu a ideia de ir para a natação, pouco depois já veio a bike. Já teve um histórico de natação, né? Já teve história de natação, já tinha nadado, já. E aquele sonho, né, de outrora ali, de repente começou a avivar e tornar uma realidade. Até que a gente foi atrás da bike, até hoje eu lembro, escolhi umas bikes lá, segunda mão, Rafa, vem dar uma olhada aqui, o Rafael foi lá, não, vou na hora, massa, tá, eu estou empolgado. E essa empolgação contagia a gente. Até que a gente fez o primeiro super sprint da FETRIES, peguei logo o 3º lugar, um pódio, aí foi o cartão, um batismo assim que não tinha como largar mais, né? De repente eu estava numa modalidade com a qual eu tinha me apaixonado, né? E que me educou a ser um pouco mais disciplinado, né? Ter mais uma rotina mais saudável, um estilo de vida que me propiciou, inclusive, me distanciar dos fatores de risco para doenças mais graves no futuro, né? E a partir daí veio todas o sprint, o olímpico, até que a gente conseguiu fazer, né? Eu digo assim, consegui fazer, porque para mim ainda é novidade. O teu foi ano passado, o teu meio, ano passado? 22. Ano passado já foi o segundo. Isso. Né? E aí o tempo melhorando, enfim. Estamos no triatlo aí, é uma modalidade que eu quero continuar sempre, aí é algo que mudou a minha vida. Né? E a partir daí a gente começa a envolver também alguns familiares, já percebem diferente a importância do esporte e já naturalmente a gente começa, né, a contagiar outras pessoas. Né? Começou a direcionar o teu trabalho, a tua especialidade para isso também, não foi? Pronto, exatamente. Porque é o seguinte, aí no dia a dia da assessoria, os colegas falam, você é cardiologista, eu vou lá fazer um check-up contigo. Né? E quando eles vinham me procurar, o que eu tinha a oferecer, né, Igor, era aquela consulta protocolar de fazer os exames e descrever, olha, você pode fazer a sua atividade física, tá, pode não tá.
você corre demais, né? Você precisa disso, né? Esse era o entendimento, né, padrão, vamos dizer assim, do cardiologista que não vivencia esse ambiente, né? E aí, diante disso, eu fui partir para a especialização. Aí eu fiz a pós-graduação de medicina do esporte também, e assim a gente consegue agregar mais valor, assim, né, e oferecer mais informação, conhecimento e orientação no dia a dia da nossa prática. Por que isso é muito levado em conta, Diógenes? Assim, você também pode responder, porque aí você diz, eu mesmo na minha consulta, a minha doutora é a Adriana, que também ela faz também, né, esporte, ela entende. Então, assim, Natália, eu não vou levar em consideração isso, porque eu sei que o teu, né, tu já faz assim, assado. Então, assim, esse histórico é importante conhecer, muda no ver do paciente, se ele pratica, se ele não pratica um esporte, até onde os exames podem ir ou não. Sim, isso muda totalmente a interpretação dos resultados, né? Quando o atleta pratica de modo intenso uma modalidade, tanto o endurance como a turma do exercício resistivo, né, do powerlifting, enfim, o coração de algum modo ele se adapta também, né? E se adapta variando de acordo com a modalidade. Do endurance ele cresce de modo excêntrico, fica mais volumoso ali, ele demanda de mais débito cardíaco para fazer aquela atividade física mais intensa, demandando mais VO2 ali, né, entregando mais oxigênio para aquela necessidade de VO2 mais alta. Diferente do atleta de mais resistência, que ele conta no seu exercício uma sobrecarga de pressão, e o coração fica um pouco mais musculoso mesmo, assim como é o próprio o atleta em si, né? E essas particularidades, essas modificações precisam ser levadas em conta quando você está avaliando o atleta. Obviamente tem umas adaptações, parte do coração fica crescido, o atleta vem com o seu coração aumentado, o átrio esquerdo aumentado, o ventrículo aumentado, e você tem que, na interpretação, reconhecer o histórico de vida dele, né? O histórico de treinamento. Não vou considerar que um atleta de 6 meses, de 1 ano que está no triatlo vai chegar com esse coração. Então, o coração que chega alterado, a gente já tem que visualizar qual é a carga de treinamento que ele tem, né? Qual a intensidade de treino, qual o volume de treino, para justificar aquela modificação que está acontecendo ali. Jones, a modificação dos 3 esportes, o coração, por ser de resistência, natação, corrida e ciclismo, essa adaptação é parecida? Tipo assim, um nadador de fundo, um maratonista, um ciclista, o coração de esporte de endurance, ele é parecido? Os atletas de fundo, né, longa distância, do atleta de endurance, como eu disse, ele precisa de uma circulação maior de sangue, enfim, né, para ofertar aquele oxigênio que está sendo demandado pela estrutura muscular, enfim, né, então há uma demanda de oxigênio maior, o débito cardíaco maior, então ele tem que bombear muito, é uma sobrecarga de volume que a gente coloca assim. E aí, como adaptação, ele para entregar mais volume, ele acaba ganhando, né, de volume também, né, é uma hipertrofia excêntrica que a gente chama do ventrículo esquerdo, tá? E diferente daqueles atletas de força, de explosão, corredor de 100 metros, né, 50 metros, 200 metros ali, que é muita intensidade por curto período de tempo, ele vai encontrar mais uma resistência e pressão. E a adaptação é diferente. Em vez de crescer em dimensão, ele ganha de espessura na sua parede, ele fica mais fortalecido, sabe? E é interessante nessa interpretação, porque algumas doenças simulam essas modificações, né? E aí deixa a gente, às vezes, numa situação difícil, que a gente chama de zona cinzenta, sabe? Coração normal, coração alterado da doença, e o atleta fica aqui no meio, né? Meio termo. E aí a gente tem que fazer essa diferenciação. Essa alteração aí, essa hipertrofia que eu estou vendo aqui, né? Vamos dizer, de uma doença cardiopatia hipertrófica, que é tão temida pelos atletas, né? Ou se é só uma adaptação de atleta. Bloqueio de ramo, né? Aí tem um bloqueio de ramo, enfim. Alterações do ritmo, né? O paciente chega com frequência cardíaca de 39 no repouso, 42. E, então, para aquele colega clínico que não está acostumado a reconhecer isso, né? Veio aquele eletrocardiograma com uma sobrecarga ventricular, né? Uma frequência cardíaca baixa, são adaptações do coração do atleta, né? E aí tem que fazer a interpretação, porque coração de atleta não é para aquele que está ali há 6 meses, 1 ano na sua modalidade. O coração de atleta é aquele que
que faz intensamente. Por isso que é importante conhecer Para quem o é histórico atleta, de cada um. Né? Para quem é atleta, é indicado fazer de quanto em quanto tempo assim Uma avaliação. Uma avaliação. Né? Bom, até como referência à federação, né, brasileira, a Brasil Triathlon, né? E anualmente eles soltam uma nota recomendando que todo atleta que vai fazer sua competição de modo oficial faça sua avaliação. Uma avaliação pré-participativa. Mas que chama. competição? Porque você passou o ano competindo. Então, assim, Mas aí né? todo Que ano nível de... isso aí, para começar o ciclo. Para começar o ciclo. Então, todo ano, a primeira portaria que ele libera está lá no site. Esse atleta está liberado. Isso, Brasil Triathlon, que é a recomendação da World Triathlon. Né? E então ele diz, olha, encaminhe para a gente seu laudo, né? Seu relatório, dizendo que você está liberado. É um exame simples que ele pede, é um exame de triagem, que ele pede uma consulta, uma anamnese, um exame físico e um eletrocardiograma. Com isso é possível. Com isso, você pode dar uma liberação. Assim, libera. Lógico que é uma recomendação genérica, né, que tem que atender a todos os perfis de pacientes, considerando as questões sociais e econômicas, né, e que senão você a partir daí, senão você consegue limitar. Aí você vai limitar a ação de um atleta de menor condição, que não tem acesso a outros exames. Né? Então, essa avaliação inicial, uma triagem inicial, é o mínimo recomendado. Então, partindo daí, se a Federação Brasileira está exigindo do atleta de elite que faça essa análise anual, né, o que dizer de nós, né, amadores que estão lá, que não tem o tempo de sono adequado, que a gente tem que trabalhar, que não tem a dieta totalmente orientada ali pelo nutricionista, não tem o apoio do psicólogo, enfim, e não tem todo aquele suporte de um atleta de elite, né? E que está sujeito a outros fatores de risco, né? Uma história familiar, tem uma hipertensão, tem uma dislipidemia, tem um aumento da glicose, e você, diante desse fator de risco, principalmente a turma dos masters, 35 mais, 40 mais, 50 mais, que é cada vez mais frequente, é importante que isso aí, né? Então é importante ter esse cuidado de, pelo menos anualmente, você fazer sua avaliação. Preferência com um cardiologista, com um médico do esporte, né? Ou com o seu médico clínico da família ali, que lhe conheça, mas é importante fazer essa mínima triagem aí, anualmente, para garantir uma segurança no esporte que a gente tanto gosta, tanto ama, né? Importante estar com segurança, sempre exatamente. Que eu digo assim, anualmente pelo menos. Né? Anualmente, exatamente. Pelo menos uma vez por ano, fazer esses exames, fazer esse check-up. A idade vai chegando, naturalmente os fatores de risco vão acontecendo. Né? Qual é o objetivo dessa avaliação? Né? Primeiro, para identificar alguma doença prévia que você tenha, e aí para os jovens é importante, porque às vezes vem ali uma cardiopatia congênita, tem uma doença genética que leva ali uma cardiopatia hipertrófica, por exemplo, né? E que infelizmente são as causas mais que levam a causa de morte súbita nesses atletas, né? Menos de 35 anos. A turma de mais de 35 anos, a gente começa a pensar nas doenças ateromatosas, doenças cardiovasculares. E aí é o infarto, o AVC, enfim. E então a gente tem que identificar se a pessoa já tem uma doença prévia e precisa ser tratada, controlada, para ser liberada com mais segurança e fazer atividade física, enfim. Se, além da doença, você tem um fator de risco, você tem desglicemia, alteração da glicose, alteração do colesterol, alteração da pressão, tá certo? E que precisa ser controladas, para isso não venha a ser potencializado um dano no futuro, e reconhecido precocemente, né? E a partir daí você fazer a liberação de modo seguro para que ele exerça aí sua função, suas habilidades esportivas de modo mais seguro. Né? Tem muita gente que vai correr e começa a olhar para a frequência cardíaca e começa a querer comparar a sua frequência cardíaca com a do outro. O que é que você tem para falar em relação a isso? Cada um, assim, essa avaliação tem que ser individualizada, né? Essa frequência cardíaca é o resultado de um histórico de vida do paciente e o resultado do histórico dele, da vida de atleta dele também. Há outros elementos que podem afetar isso aí. Alguma doença que ele possa ter de base, uso de alguma medicação. Então, tudo isso influencia aquele número ali da frequência de repouso, a frequência no pico do esforço durante, né? E, obviamente,
essa frequência será individualizada. A partir daí também a frequência da definição das zonas de treino também precisa ser individualizada, né? Não adianta a gente comparar aqui minha frequência com a sua do ciclismo, que eu sei que a sua é baixíssima, né, Rafael? O esforço e a frequência lá embaixo, né? Exatamente, a gente está na mesma velocidade ali, com a mesma potência, mas a frequência vem totalmente diferente, né? Isso reflete justamente essa individualidade, né? Vocês como treinadores, né, fazem muito bem isso nesse papel de orientação, né? Saber que cada um tem a sua planilha ali, né, orientada, cada um tem os seus objetivos, cada um tem as suas zonas de treinamento e precisam ser respeitadas para a evolução ser adequada, né, e segura, entendeu? Eu acho também, então, acho que o Rafa pode ter comentado a questão do dispositivo que você usa para mensuração da frequência. Tem uma discussão muito grande, né? E hoje a gente tem uma facilidade de uso do dispositivo de medição no pulso, né? Que a gente sabe que tem uma variabilidade muito grande e até você fazer um comparativo com a fita, né? E o dispositivo aqui direto no pulso dá uma pequena variação. A fita né? seria o mais indicado, É, então, ela mais acaba- preciso. É mais preciso pela proximidade, Pela né? De olhos proximidade, ali, exatamente. né? Então... E aqueles que estão usando aqui agora? Aquilo ali, o que é aqui? Fica um pouco distante, né? Exatamente, a fita acaba... mais precisa você tem mesmo, né? mais precisão ali, né? Mas o que eu costumo falar é uma coisa meio off-label, né? Mas se você tem um parâmetro, né? Você usa direto aqui, né? O de pulso, tá? Então você pode se nortear por ele, né? Essa é a referência, né? Então, se você conseguir manter, né? Agora, realmente, eu acho que fica meio difícil você ter um parâmetro, você usar as duas coisas, né? Você usar a fita e o pulso. Fica acaba- trocando de relógio, fica trocando de Exato, dispositivo, né? Eu já peguei Exatamente. atleta que durante o treino de corrida, pelo pulso Dá uma desidratar, coisa. ela Ah. muda a frequência cardíaca pela desidratação, né? porque Afrouxa, afrouxa. né? Ah, sim. Aí passa a não pegar Não fica- do meio pro final do treino. Vamos supor, vai fazer um longão, 20 quilômetros. Aí quando dá 10, 12 quilômetros, que já tá começando, o braço começa a ficar fino, É. o relógio começa a Já balançar, sambar, começa a não marcar pegar mais. mais. Outra coisa, às vezes, na bike, na posição que você fica ali, Isso. né? Se você... A posição do clipe, beleza, se ele estiver retinho, até mantém, mas se for um pouquinho mais angulado, já influencia um pouco ali, né, no posicionamento e pode interferir. Os homens, né, acabam tendo mais pelos, né? O pelo em si também acaba, né, também interferindo um pouco na mensuração. Então, assim, mas... É aquilo que eu digo. Se realmente você usa só o pulso, eu acho que dá para nortear, dá pra né? nortear, com Não certeza. dá para a fins de estudo, né? Eu acho que assim, se você for fazer uma coisa, né, mais aprofundada, aí realmente Tem que ser assim Sim, também. assim também. Mais fácil. Igor, uma pergunta, assim, atualmente, quando se fala muito em lesão, ou então, assim, de você quebrar, ou uma lesão mesmo, vamos lá, quebrei o pulso, quebrei alguma coisa, quebrei o pé, rompi ligamento. Hoje em dia se fala muito naquela recuperação ativa, né? Perfeito. Como é que é isso? Isso realmente é hoje em dia? Porque outro dia uma criança, filha de uma amiga minha, ela quebrou, ela teve alguma coisa no joelho, aí o médico mandou ficar parado, não sei o quê. Eu digo, mulher, eu acho que isso hoje em dia não é mais o indicado. Eu não sei para criança, eu não sei. Sim. Mas vai em outro, porque esse menino vai passar um mês com esse joelho, com aquela bicha parada, imobilizada, não vai mexer. Para quando ele voltar vai ser difícil. Assim, só que eu falando no que, escutando no que se fala hoje em dia entre a gente e atleta. Então, Sim, assim, sim. isso é dito mais para atleta ou é geral já? Essa já é uma Isso indicação é mais geral. atual, né? A gente tem... Hoje em dia, eu acho que, assim, até aproveitando o gancho aí da questão de ser um médico voltado para a questão esportiva, né? Eu acho que você acolhe um pouco mais o atleta, mas eu acho que a maioria dos médicos mais atuais, né? Eles tendem a ter esse olhar com a atividade física como um benefício ali real, né? E quando você pega um médico que tem uma formação de esporte e pratica, né? Eu acho que acaba abraçando melhor ali, porque você não restringe, às vezes você vai num colega que não pratica esporte ou não tem essa questão de ver muitos atletas, né? Seja amador, seja profissional, enfim, né? De fim de semana, né? Acaba restringindo muito, como você falou, né, Natália? Acaba deixando uma imobilização mais prolongada, né? Uma coisa mais conservadora que não precisa. Falando da lesão em si, dessa recuperação ativa, né, a gente pode falar um pouco das tendinites, né? A gente sabe que a maioria das tendinites a gente
prefere que execute algum movimento, né? Porque realmente é benéfico. Lógico, tem casos e casos, né? Eu tava com uma aqui que tava difícil fazer movimento, mas ela disse, faça, porque você vai ver. E realmente foi... Dá uma melhorada, né? E aí tem também os casos de LE, né? Que é a lesão de esforço de repetição, que aí você tem que melhorar ali um posicionamento, por exemplo, a digitação, o próprio celular, se às vezes tem uma tendinite aqui no punho, né? Então, às vezes a gente tem muito hábito de manter ali um posicionamento inadequado, até a própria ergonomia de uma cadeira no escritório, né? Enfim, então esses ajustes são necessários, mas você não precisa tirar a movimentação habitual. Indo para o esporte, né, é basicamente a mesma coisa. Eu vou me voltar no meu caso da minha fascite plantar. Eu não parei, eu tive a ruptura porque eu já tinha uma condição de um encurtamento muscular muito grande, isso desde muito novinho. Né? Até ando um pouquinho na ponta do pé por conta desse encurtamento, mas já é uma coisa crônica, né? Mas eu não precisava parar, mesmo tendo uma inflamação e um tecido ali que é a fáscia plantar. Então hoje realmente a gente tem esse olhar, né, de não tirar totalmente em alguns casos. Lógico, foi uma fratura, né? Eu não sei, o filho dessa sua amiga, se for uma fratura, realmente é necessário você imobilizar, porque eu preciso que o osso reconstitua, né? E ele só consegue fazer isso a partir dele estando parado, né? Imagina ali você ter um ferimento e você ficar movimentando, ele não fecha, né? Ou até fecha, demora bem mais tempo. Por que a gente sutura? Porque a gente une ali as duas regiões e ele acaba ali não tendo tanta mobilidade e o corpo consegue regenerar. É algo parecido também com uma fratura, né? Vou dar um exemplo de uma fratura por estresse, né? Que é muito comum, né, em praticantes de modalidade de impacto, né? Então, assim, é muito comum esse período, né, que a gente está vivendo agora de maratonas, né, no primeiro semestre, né? Muita gente se desafiando, querendo fazer sua primeira meia, sua primeira maratona, que você tem picos ali, né, de sobrecarga, de volume de treino, de intensidade, e às vezes a pessoa não gerou aquela adaptação necessária e aí gera a fratura por estresse. A fratura por estresse nada mais é que uma sobrecarga ali no osso que não dá tempo dele regenerar, né? Então, toda atividade que você faz de impacto gera um edema, né, ali no osso, uma inflamação no osso, tá? Que é para regenerar. E se você joga uma sobrecarga em seguida a essa regeneração, ele começa a fragmentar, né? Daí o nome de fratura por estresse, né? E aí você tem essas alterações que eu não consigo te colocar para correr com a fratura por estresse, por exemplo, né? Então, depende da patologia, mas a gente tem essa visão, né, de realmente ter uma recuperação ativa. Aí eu volto para o triatlon também. Por exemplo, sofreu uma fratura por estresse. Precisa ficar parado? Não. Pode nadar, pode pedalar. Né? A vantagem do triatlon. É a vantagem do triatlon, né? Você consegue jogar ali para outras atividades. E aí eu jogo para o Diógenes, você consegue manter a questão cardiopulmonar ali, pelo menos algo parecido com o que você tinha antes, né? Então você consegue adaptar bem essa questão. Para não perder, né? Tudo que você conquistou ali, aquela capacidade de ficar pulmonar. Exatamente. Né? Ou então, às vezes, um caso de uma tendinite que é mais incapacitante, né? Eu mantenho o cardio ali por um tempinho, né? Fazendo uma bike, uma natação, para uma semana, na outra você já volta, que já melhorou, já fez uma fisioterapia, né? E teve a recuperação ativa. Né? Então para quem está iniciando na corrida, que começa a sentir algumas dores, né? Porque o pessoal corre, às vezes não sabe identificar. Perfeito. Qual é a dor que eu preciso parar e qual é a dor que eu posso suportar. Muito boa pergunta. De fato, assim, as perguntas que eu faço geralmente no consultório, até em conversa com os amigos que às vezes me procuram, né? É assim, é uma dor que incapacita para você fazer suas coisas de dia a dia, né? Subir uma escada, ir trabalhar, descer do carro, né? Se for uma dor que é durante ali a prática esportiva, né? E ela tende a cessar após a atividade, não é uma dor que preocupa, né? Agora é uma dor que durante a atividade física e após ela persiste, dando limitação funcional de dia a dia, aí é uma hora de procurar realmente um médico, né? Seja um ortopedista, um clínico, enfim, né? Mas a dor realmente que persiste após a atividade física e causa limitação funcional é uma dor que geralmente preocupa um pouco mais. Legal. Né? Eu já tive isso, assim, agora eu vou dizer assim, a gente acaba se conhecendo, né? As minhas dores que vão e voltam, digamos assim, fascite plantar e canelite. Perfeito. Só que eu sei, tipo assim, até onde o meu medo é esse, né? Se você achar que se conhece o suficiente, não, isso aqui eu tenho, já é a terceira vez que eu tive,
vai passar. Você Tipo, consegue administrar. a minha canelite, ela vai até eu estar assim... Eu diminuo. Entendi. Eu diminuo a minha corrida, né? Mas até onde ela tá, eu fico com a perna assim tremendo. Aí pronto, aí eu diminuo a corrida, diminuo o ritmo, eu consigo Conciliar ali. conciliar e não parar. Entendi. A mesma coisa com a minha fascite. Já tive também 2 casos, assim, de ficar... só ser correndo e ter dia de eu correr e eu passar o dia mancando. Aí o meu medo graças a Deus, eu consegui... Perder o Administrar, controle né? sobre esse controle, né? Exatamente. É saber, até então tá no meu controle. Eu digo, não, já tive isso 2 vezes, até quando chega assim que eu paro, minha canela tá assim... Já sei onde é que eu posso já controlar, sei. né? O meu, eu não paro. É como eu digo, eu diminuo e consigo controlar. Mas vai que... O atleta realmente é um pouco difícil porque o limiar de dor, né? a realmente gente pouco vai mais alto, né? suportando... sendo um limiar de dor mais alto, né? Mas, assim, realmente essa tua preocupação é pertinente, né? Porque, assim, por exemplo, uma canelite, ela pode gerar uma lesão ali de uma fratura por estresse na tíbia, né? A gente sabe que a canelite é um atrito que tem de 2 músculos ali, que é o tibial anterior, que fica na frente ali da perna, e o sóleo, que fica um pouquinho ali atrás, e eles vão atritando. E a gente sabe também que a canelite tem muita correlação com a mecânica da corrida também, né? Quem faz muito movimento, que a gente chama de dorsoflexão, né? Que é movimentar o tornozelo para cima, né? Aterriza mais com o calcanhar, né? Que é o retropé. Gera uma sobrecarga ali na tíbia, pelos 2 mecanismos, né? Sobrecarga mecânica e o atrito dos músculos ali da movimentação. Então, assim, às vezes você melhorando, e o Rafa às vezes deve recomendar lá, fazer um educativo para melhorar a cadência, né? Então, diminuir o comprimento da passada, né? Ou, às vezes, fazer um fortalecimento ali de um tibial anterior, do sóleo, você tende a administrar. Mas essa questão aí, como você já é experiente, né, Natália? Então, essa questão do limiar de dor mais alto e se conhecer, né? Às vezes pode gerar uma lesão e você passar despercebido, né? Também é uma coisa que tem que ter uma certa cautela. Para os iniciantes, como o Rafa falou, assim, eu julgo mais a incapacidade funcional, né? E conversar também, né? Os iniciantes conversar. às vezes ficam muito calados, Exato. não sabem se aquela dor realmente é para sentir, para poder continuar, que faz parte do processo. Mas acho que ela pode, Adaptativo, né? ela pode, pela conversa com os professores, com os profissionais de saúde, elas podem entender que aquilo ali é uma coisa que pode diminuir o tempo de recuperação em relação a você ficar bom para outro treino, ou então se não está ficando bom para outro treino e ela começa uma carga de aumentar a lesão, né? Verdade. Então é interessante você recuperar daquela carga que você Exato. fez, né? Exatamente. Se você não dá o tempo para a recuperação, realmente esse processo inflamatório não vai diminuir, né? Outra coisa, às vezes, uma automedicação, né? Assim, que às vezes a pessoa faz, mascara ali um pouquinho, aí vai levando, e quando vê a coisa já foi, né? Mas a gente percebe hoje mais, né, Rafa, assim, a questão das distâncias, né? Aquela coisa que a gente falou do triatlo e voltando para a corrida, que acho que é o que lesiona mais, às vezes você já começa querendo fazer uma meia maratona, uma maratona, né? Sem nem passar pelo processo, sem nem se conhecer, como a Natália falou, né? E aí é onde é o perigo, né? Que você não conhece muito ali se é uma dor normal, né? Se é uma canelite. Vai aguentar, vai aguentar. Vai, né? Então, você acha que o perigo também maior é isso, é esse anseio, né? De fazer distâncias maiores, mais emblemáticas aí, e realmente você tem uma sobrecarga ali que não está adaptado ainda, né? Agora, Igor, assim, a gente pincelou ali, tu falou, né, o assunto do tênis. Vamos só, assim, como é que tá, assim, esse mercado? Como é que estão seus pacientes, digamos assim, né, chegando com demanda de corrida de tênis ou não? Esse tênis de placa que está aí muito se fala hoje em dia. Tem essas placas que são de carbono, que não são. Como é que é isso, assim, no dia a dia, né? Que você vê essa demanda e o que é que influencia essa mudança desse tênis? Legal. O que a gente vê, assim, é uma revolução, né? Nessa questão aí dos tipos de tênis, né? Antigamente, a gente não tinha muita variação nos tipos de tênis, né? A gente tinha o basicão ali, tinha até aquela pegada de tênis para neutro, supinado, só você falava isso, né? Você chegava na loja, fazia um teste de pisada, né? E aí já direcionava ali. E a indústria de tênis teve essa revolução ali em 2016, 2017, né? Que a Nike introduziu ali, né, a placa de carbono, né, no Vaporfly, foi o primeiro tênis ali que eles... Vaporfly Next%, que prometia ali 4% a mais ali de economia de energia, né?
E aí, acho que todo mundo foi atrás, né? As outras marcas acabaram, né? Ninguém quis ficar atrás. Ninguém né? quis ficar atrás e lançando tênis ali, né? Também de placa de carbono. E realmente, eu acho que culminou com um boom da corrida. A gente vem percebendo, né? Que desde essa época aí vem crescendo muito, né? Adeptos de corrida. O triatlon também, né? E aí a gente vê realmente essa procura maior, porque realmente é um tênis, né? Que entrega... leveza, né? Um tênis que entrega um pouco mais de resposta, né? De propulsão, tá? Economia, entre aspas, muscular, né? Porque a placa de carbono, como devolve um pouco de energia ali, você percebe que quando corre com tênis de placa, parece que não fez tanto esforço ali na musculatura, né? E é um tênis extremamente leve ali, aerado, né? Então tem essas questões aí, clima daqui muito quente, né? Então devolve ali a troca de calor até melhor, né? Só que tem a questão do custo, né? É um tênis que... E duração. Exatamente o que eu ia falar. Como é um material muito leve, acaba sendo menos resistente, né? Então não é um tênis que a gente julga de uso diário, né? A gente deixa mais para situações pontuais. A questão maior, assim, jogando mais para a minha especialidade, são as lesões, né? Como a gente sabe que é um tênis que é mais rígido, né? Ele vai gerar uma sobrecarga em certas estruturas do pé, né? Então, a gente vê muitos casos de tendinite de Aquiles, né? Principalmente ali, fraturas por estresse, por sobrecarga mecânica da placa, né? De carbono ali no meio do pé, no metatarso, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que ter cuidado no uso dele, né? Então, geralmente, a procura a gente sabe que vai ter, porque o mercado, ele joga você direcionado e eles querem lucro, né? Então, são tênis caros. Então, se eu vendo um tênis, né, de R$2.000, é melhor do que vender ali, né, 3 tênis de R$500, né? Então, eu consigo ter menos esforço vendendo só um de R$2.000, né? Então, eles vão empurrar e por isso que as outras, né, vão nisso. Mas eu acho que é uma coisa que veio para ficar, que a gente até tinha comentado. Eu acho que isso daí a gente não consegue mexer. E eu acho bom, eu uso tênis de placa, né? Só que eu tento conciliar, né? Então, a minha orientação, geralmente, que eu dou para os pacientes que me procuram para falar sobre tênis, né? Uma recomendação ali, porque teve uma lesão, que acho que foi atrelada ao tênis, é você fazer um rodízio, né? Eu sei que você está, às vezes, começando no esporte, você não quer fazer um investimento muito alto, né? Mas de orientação, geralmente, eu dou até pelo menos uns 2 pares de tênis para você poder revezar e até aumentar a durabilidade, né, do tênis, tá? Então, realmente, a recomendação que eu dei. Hoje em dia, a gente não tem mais essa pegada de tênis supinado, neutro e pronado, né? Hoje, basicamente, todos os tênis são neutros, né? Mas tu faz teste, Igor, para isso? Eu tenho, no consultório, eu faço uma análise biomecânica, né? E aí eu tenho uma esteira no consultório, eu tenho uma câmera, né? Faço outras análises em questão de força muscular com a utilização de um aparelho que é o dinamômetro, né? Que a gente consegue ver a diferença de força muscular de um membro para o outro, né? Com isso tu indica o tênis? Isso, geralmente a gente... o tênis, eu vou dizer assim, é um plus ali, né? A gente acaba tentando ali ajudar do ponto de vista ali. Geralmente eu atendo muita gente que tem lesões crônicas ou que lesões de repetição, por exemplo, uma fratura por estresse na tíbia de repetição. Então, será que tem algum gesto dele ali que pode estar gerando aquela fratura por estresse? Ou uma fascite plantar crônica? Será que é um encurtamento muscular ali posterior, né, de cadeia posterior que está gerando isso daí? Então, a gente tenta ver esse lado aí, né, e orientar. O tênis faz parte, logicamente, né? A gente sabe que algumas situações o tênis pode ajudar a piorar, né? A avaliação biomecânica também entra na performance de quanto a pessoa pode melhorar, se a passada dela está eficiente, entra nesse lado também? Eu consigo, acabo conseguindo ajudar, né? Que a gente sabe que tem algumas formas, né? Vamos dizer assim, de pisar. Que a gente tem 3 formas, que é com retropé, médio pé e antepé, né? A gente sabe que de lesão, essas 3 não tem diferença, né? A questão realmente de economia de energia, a gente sabe que você pisar com o médio pé e o antepé, realmente acaba sendo uma corrida mais fluida, né? Mais econômica do ponto de vista ali muscular e tendíneo, né? Então, eu consigo também orientar, olha... Talvez, se você modificar o teu tipo de pisada, você tenha uma performance um pouco melhor. Ou se você otimizar, por exemplo, ali, uma das fases da corrida que a gente chama de toe-off, que é a fase de impulsão ali que os dedos vão sair. Se você estender um pouco mais o quadril, você vai ganhar mais impulsão e mais velocidade.
Então eu consigo, né, fazer alguns ajustes. Legal. Hoje, eu vou dizer, a grande demanda é mais de lesão, né? Assim, a grande maioria A minha pergunta era essa. É, Se é sim, só por mesmo. lesão ou se a pessoa pode marcar para tentar ver uma análise mais profunda. Sim, sim, mas eu vou te falar, acho que 95% hoje em dia são de lesões. Poderia ser essa né? prevenção, Vamos pegar esse né? povo que não tem lesão. Mas é a prevenção. Prevenção. Eu vou jogar muito, eu falo por mim também, é da cultura, às vezes, da gente só Com vai certeza. não Sim, tá só vai precisando, né? contar. O próprio Com George deve certeza, pegar com muito lá. certeza. Então, assim, acaba que realmente é o mais aí. Mas a gente faz toda essa análise, né? A gente faz um relatório bonitinho, entrega. E eu faço a entrega da análise também, porque eu acho que fica mais fácil de aderir, né? Se eu jogar o relatório, tem muita informação técnica, né? Então eu marco um segundo momento onde a gente faz a entrega explicando, né? O passo a passo. Legal. Porque tem pessoas, tipo, de hoje já pratica há um tempo, e tem pessoa que começou agora, né? Então não tem muita noção, então acaba facilitando. Entende né? a linguagem e tal, né? Isso, Verdade. exatamente. Mas a gente consegue, Rafa, Legal. entregar top. isso daí. Parabéns. Não sabia não. Bom. Ei, Diógenes, Bom. uma pergunta, uma curiosidade, né? Essa história de que a gente ouviu muito atleta morrendo por morte súbita no meio do campo, né? Jogador e tal. Aumentou essa demanda? Isso aí acontece por quê? Para explicar assim, a pessoa, né? Até mesmo, acho que há 15 dias, naquela travessia também, um nadador, né? Acabou falecendo. Por que isso acontece? Ou por que está se falando mais? Ou são acontecimentos isolados ou por falta de check-up, por falta de que a pessoa chega e faz uma coisa que não sabe, enfim, o que é essa relação Bom, assim, aí com o atleta? Conforme a gente está comentando, realmente aumentou o número de praticantes, né? E à medida que aumentou o número de praticantes, aumentou também a visibilidade do esporte, tá? Acredito que esses eventos estão mais frequentes nesse contexto, né? E, obviamente, tem uns questionamentos se o próprio Covid deixou aí uma carga inflamatória, né? Questionam aí se é a vacina, enfim, algo tudo ainda muito teórico, mas a gente passou por esse evento que, além da própria doença inflamatória que foi o Covid, teve um sedentarismo aí nesse período que as pessoas se afastaram e você perdendo aí 1-2 meses sem atividade física, você perde aquele condicionamento cardiovascular e todo aquele benefício que você adquiriu antes, vai para água abaixo, você fica exposto de novo àquelas questões de risco para doenças ateroscleróticas, principalmente, né? Que combinam com o infarto. Né? O fato é que quando a gente, olhando particularmente para o triatlo, né? Tem um estudo bem amplo, aí, 2015, que eles avaliaram os últimos 15 anos de todos os eventos que aconteceram, de mortes que aconteceram nos Estados Unidos. Né? E lá eles viram que há uma incidência um pouco discretamente maior, realmente, dos eventos que acontecem em maratona, né? De modo que fica 1,5 evento a cada 100 mil participações em eventos esportivos, né? Mortes em eventos esportivos. Né? E desses aí, tirando aqueles que acontecem por trauma, né? Foram 135 no total, mortes no esporte. Tirando os traumas, foram 120 mortes súbitas que aconteceram. Né? Desses foram reanimadas em torno de 20%. Né? Como curiosidade, o evento acontece mais frequente na natação. Os primeiros ali 600 metros, 600, 750 metros. Né? Tá uma explicação talvez aí pela adrenalina inicial, a pressão sobe, enquanto ele não está adaptado ainda àquela constância que a gente adquire no esporte de endurance, né? Durante a prova. Né? Mas tem essa justificativa, questão logística também. Né? O paciente passa mal, ou tem um afogamento. Antes tinha aquela largada meio que todo mundo junto, tinha uns traumas, então aconteceu o evento, ninguém sabia se era um afogamento, se era um trauma ou se houve um evento de fato cardíaco. Enfim. O fato é que nas necrópsias mostravam que 40%, quase 50% desses eventos tinham doença cardiológica nesses pacientes. Né? E a maioria era doença aterosclerótica. Aquela doençazinha que forma as placas nas gorduras que vai nos vasos que culminam, né, de modo simples, culminam com um infarto. Poderia ajudar. E aí essa questão, exatamente. Os exames poderiam evitar ou identificar uma situação que pudesse né, evitar que esse evento acontecesse. Né? O fato é que morte súbita no esporte é raro, assim, colocando para todo mundo, a gente pratica isso, já né, passando aí dos 40, 35 anos, e saber que isso é raro,
né? Mas a gente tem que tratar sempre com responsabilidade, com critério, daí a importância de fazer os exames preventivos, porque a gente está sujeito, a gente é atleta e, apesar de ser atleta, né? A gente vê os atletas de elite aí sofrendo, eventualmente, né? Tendo que fazer uma angioplastia, teve um infarto. Enfim, recentemente teve o atleta Tandy, né? Que ele mesmo colocou na rede social dele, que deu uma relaxada ali. Deu uma relaxada, foi. E aí aconteceu um evento, tá bem, enfim. Mas o fato é que, estando fazendo atividade física regular e tendo todos os seus benefícios que o esporte traz, né? Isso é bem documentado. Pessoas que têm um VO2 maior vivem mais, né? Isso é bem documentado, isso aí é bem descrito, tanto com estudos de ampla, diferentes modalidades metodológicas, né? Considerando os vozinhos idosos que caminham 500 metros por dia comparado com os que andam 3 km por dia, esses com certeza vivem mais, né? De um modo geral, aqueles atletas de elite que têm um VO2 maior também vivem mais, isso aí é um fato, né? Mas, por outro lado, tem uns estudos recentes agora que aconteceu, foi liberado no ano passado, né, no Jornal Europeu de Cardiologia, que fizeram análise, fizeram angiotomografia para avaliar as coronárias desses atletas, né? Então, eles pegaram 3 grupos de atletas. Aquele normal, mas que faz uma atividade física leve a moderada, recreacional. Aquele de longa distância, do endurance, de muito tempo de vida praticando atividade física, mas que iniciou antes dos 30 anos, e aqueles que começaram depois dos 30 anos, né? Uma realidade meio próxima da gente. E quando eles foram avaliar a angiotomografia, tinha mais placas, surpreendentemente, maior nos atletas, né? Foi algo que chocou assim, gerou uma os confusão. Os atletas que já treinavam. Os atletas que já treinavam, os atletas de endurance tinham mais lesões do que placas ateromatosas do que os não praticantes, né? E aí vem a justificativa. Gerou esse paradoxo, né? De repente, se quem tem um maior VO2, quem treina mais, vive mais, de repente quem tem mais placas, né? O fato é que, assim, já tranquilizando todo mundo e assim que gerou uma confusão, gerou muita discussão, né? E assustou muita gente, a comunidade, né? Mas quando a gente vai avaliar, né, de modo minucioso, foi uma amostra relativamente pequena, né, estudada. Essas placas existiam, embora tinham placas calcificadas de menor risco, mas tinha placas também não calcificadas, tá certo? Mas o score de cálcio, que a gente é um elemento que a gente define para identificar se esse paciente tem um risco maior ou não de doença aterosclerótica, eram baixos nesses pacientes, mesmo nos atletas, né? E, obviamente, no atleta ele tem outros mecanismos de proteção. Esses vasos, apesar de pode ter as plaquinhas, mas são mais dilatados, mais largos. Ele permite que passe mais sangue e são placas, teoricamente, mais estáveis, tá certo? Talvez por eles no seu caminhar, da sua vida, na exigência daquele vaso, ele vai ficando mais preparado. Vai ficando mais preparado, exatamente, para aguentar receber aquela demanda de sangue maior que é necessária, né? Menor de pressão também, né? Tem uma pressão mais controlada que desprende menos placa. Desprende menos. E assim, só para deixar assim, mais relaxado, tranquilo. Tá chegando no final aqui, deixar o clima bom, né? Tem essa questão, obviamente, mas a gente sabe que quanto mais atividade física, os estudos são claros nisso aí, né? Suspender o tabagismo é a maior opção, assim, a maior conduta que você deve fazer para reduzir a mortalidade dos pacientes. Em segundo lugar, a atividade física. Então, a gente tem que sempre incentivar, e o quanto mais, realmente, ainda é melhor. Quanto mais, melhor, tá certo? Há um questionamento se esse benefício vai chegar no ponto que ele começa a piorar, tá certo? Esse estudo, talvez sim, mas quando a gente analisa com mais detalhe, essa ainda é algo a ser questionado. Então, a recomendação é que continue fazendo atividade física. Quanto mais você faz esporte, né, com mais frequência, você é documentado, você tem um organismo menos inflamado. Sim. E se tem menos inflamação, tem menos câncer, tem menos doença, tem menos doença aterosclerótica, doenças cardiovasculares, tá certo? E conhecendo isso aí, né, mesmo conhecendo aqui, eu particularmente, eu quero continuar no esporte tranquilo. Né? Você nota que seus pacientes estão mais
inseridos no esporte. Sim, a gente consegue convencer mais eles, né? A gente consegue legal. convencer mais eles. A gente já chegou até a dizer, olha, você tem que fazer esporte e tudo. Aí uma perguntou assim, você faz esse esporte? Hoje você fez? Só Ironman. Tu Tá aqui a também prova. nota aí no teu consultório, assim, fica as mais pessoas fácil estão convencer, mais né? Já- inseridas no... Tem o incremento da rede social hoje em dia, né? E eu acho que fica mais fácil de a pessoa lhe conhecer e vivenciar isso daí, né? Eu não sou um usuário assíduo de rede social, de divulgar assim meu dia a dia, mas tem algumas coisas. E às vezes é muito engraçado, acho que o Diógenes deve passar por isso. A pessoa, antes de passar em consulta aí, você já dá uma olhadinha na sua rede social. Hoje em dia é assim, doutor, né? você corre, doutor, você corre, você pedala, tem né? atleta, você fez Você Ironman, já fez Ironman, pois é. Então, já cria essa empatia aí também. E também essa questão de incentivo, né? Eu acho, né? Então, assim, poxa, se o doutor, que às vezes, né, dá plantão, consulta, né? Outras profissões trabalham tanto quanto a gente, mas consegue conciliar, por que eu não consigo, né? Então, a gente tem esse olhar também, eu acho bacana, né? Mas é mesmo, até a gente, atleta, não vai no médico, como a gente já tinha falado, né? Você não vai no médico que não é do esporte. Eu vou priorizar você, Isso, que você exato. vai entender como é, o que eu faço. O cardiologista do mesmo jeito. Eu vou em um que saiba que o esporte ele vai modificar os meus resultados, o meu corpo. Então, assim, já tem essa prévia aí, né? Quando você já vai no médico, você já escolhe aquele que vai te entender melhor. Eu acho que a questão do exemplo também, eu acho que é bacana, né? Então, assim, também não... Ok, a gente hoje pratica o Ironman, mas você fazer alguma atividade física, já, exatamente. já é o suficiente. Muito bom. Hoje foi bom, viu? Hoje teve muitas informações Esclarecemos aí. muitas questões. Deixa eu dar aqui para os meninos Feliz. uma blusinha do nosso. Obrigadão mesmo. Obrigado. É um prazer, né? Participar dessa Obrigada mesa, a vocês. passou tantas referências, né? Do esporte, e espero ter Participarem. contribuído aí com alguma certeza. informação aí com os colegas triatletas. É bom. E é bom exatamente isso, essa referência de ter vocês aí profissionais e estarem no esporte, poder contribuir com esses conhecimentos. E tem um médico prazer. ali perto da gente. Ei, vem cá! Tô sentindo aqui. Sempre um prazer. Bom demais. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado. Prazer, meu amigo. Obrigada, então, gente. Lembrando, antes daqui da gente dar o encerramento, tem sorteio neste episódio. Mais um kit da Atletas. Você já sabe que a Atletas aqui é a nossa parceira. Qualquer suplemento, você pode ir lá na loja. Marcela e Alemão estão lá. Obrigada, então, por essa parceria. A gente vai fazer o sorteio de um kit Atletas. Então, você fica acompanhando aqui a gente, que ao longo da semana a gente vai dizer como participar. Obrigada, então. Até o próximo episódio.